O Senhor mostrou a palavra no livro de Romanos, capítulo 8 de Romanos. Oh Deus, Rei da glória. Glória a Jesus. Capítulo 8 aos Romanos. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Textuário da palavra, irmãos. Amém. 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 Com a ajuda e a guia de Deus, vamos fazer a leitura da palavra. Amém. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para a carne, para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Esse é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou, Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, pois para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filho, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo,
se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Confesso para a igreja que só a leitura o Senhor já visita a nossa alma. Porque ficou muito claro. Muito claro, uma palavra muito clara, irmãos. Glória a Jesus o Nazareno. Santo é o Senhor. Então, como nós vimos aqui, irmãos, na lei não tinha condições da humanidade se salvar. Porque a lei em si, irmãos, ela era potente para salvar somente o povo de Israel. Porque, irmãos, essa lei foi dada a eles. Glória a Jesus. Então eles viviam, irmãos, e cumpriam com os preceitos da lei. Porém, aqui o Senhor Jesus, irmãos, cumpriu. Ele nasceu e ali ele cumpriu, irmãos, com a lei também. Ele não veio abolindo a lei, mas cumprindo-a. Bendito é o nome do Senhor. Então, porque se nós for falarmos aqui que a lei foi abolida, irmão, é como se nós falássemos assim: Deus fez algo lá e não deu certo, e o Filho veio e consertou. E não é bem dessa forma, irmãos. O Senhor veio para dar continuidade daquilo, irmãos, que foi pregado, Deus passou através de Moisés para os hebreus. Bendito é o Senhor, que eles guardando daquela forma, irmãos, aqueles que guardassem a lei seriam salvos pela lei, seriam julgados pela própria lei. Bendito é o nome do Senhor. Mas aqui o Filho de Deus está explicando, irmãos, que estabeleceu a graça. Bendito é o Senhor, porque a lei tinha que guardar os preceitos, os mandamentos da lei. Se guardasse 9, fosse 10 mandamentos, tropeçasse nenhum, era culpado de todos os outros também que foi guardado. Então, aniquilava, voltava lá atrás e ali tinha que começar tudo de novo. Mas aqui nós vemos o quanto foi grande a misericórdia de Deus para nossas almas. Irmãos, que Ele veio estabelecer a graça. Graça é um favor não merecido. Nós não tínhamos merecimento. Nós não tínhamos merecimento de estar aqui, de sermos restaurados novamente. Mas por amor, por esse favor tão grande. Então por isso aqui, irmãos, essa palavra fala, para que nós não andamos segundo a carne, porque aqueles que andam segundo a carne, irmãos, não tem como agradar a Deus, porque vai seguir os seus próprios pensamentos, porque, irmãos, a carne inclina para o pecado, e o pecado, irmãos, gera morte, aleluia, porque vai, irmãos, pecando, daqui a pouco não tem condições mais. Mas aqui nós vimos que o Espírito é vida, e vida em paz. Então, nós temos que andar segundo a lei do Espírito. Porque a carne, irmãos, mas essa carne aqui não veio do céu e nem vai voltar para o céu. Ela não vai para o céu, porque no céu não entra carne nem sangue. Santo é o Senhor. Então, irmãos, a nossa carne é porque ela é propensa às vaidades. Então, não é simplesmente uma carne, é as vaidades, os pensamentos, bendito é o nome do Senhor. Se nós se deixasse levar por esse corpo, aleluia, todo pensamento que vem nessa cabeça,
nós nunca vamos chegar no céu. Então, como nós vimos aqui, que nós temos que sacrificar esse corpo. Para quê? Para nós adorarmos a Deus. Então, por isso nós estamos aqui nessa noite, sacrificando esse corpo. Esse corpo queria estar por aí, fazendo alguma coisa, se divertindo. Bendito é Deus. Mas nós estamos ligados na lei do Espírito, por isso estamos aqui. Porque a lei do Espírito, para aqueles que entendem a palavra de Deus, irmãos, é aquilo que ele mais quer guardar na vida dele. Porque a lei da carne, irmãos, é inclinação para a morte, inclinação para o pecado. Bendito é o Senhor, porque sabemos, irmãos, que essa vida aqui não é eterna. Essa vida aqui é passageira. Há pouco tempo nós era jovens, todos formosos, fortes, e já não somos mais. Então ela é passageira, ela é vaidade. Glória a Jesus, ela toda é vaidade. Bendito é o nome do Senhor. Então, o bom é que nós tivéssemos o entendimento, irmãos, e desde quando nós nasceu, alguém nos ensinasse, aleluia, como seria o lado aqui carnal da vaidade e o lado da lei do Espírito, para nós cuidar dos dois lados. Falar, olha, esse lado está crescendo muito, não deixa não, esse lado aqui tem que baixar um pouco, esse aqui tem que crescer. Glória ao nome do Senhor, para nós não ficar dentro de um culto a vida inteira e às vezes não entendendo o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Por que que para muitos parece que o Evangelho, a doutrina é peso? Porque não entende, irmãos. Aleluia, o nome do Senhor. E aí muitos, quando está chegando na idade, a vaidade vai passando, aquela vida formosa, aleluia, bendito é o nome do Senhor, e de repente ele começa a acordar, mas às vezes não dá tempo mais, não dá tempo mais de buscar algo, glória a Jesus. Então, irmãos, coisa boa, se eu pudesse nascer hoje, e eu com essa mente aqui, eu ia saber o que eu ia fazer, o que eu não ia. Como que ia ser leve, como que ia ser uma vida, glória a Jesus, aquilo que nós fazíamos lá atrás quando era criança, fazia tanta coisa, irmãos, quando era jovem, glória ao nome do Senhor, que só serviu de peso para nós carregar. Porque nós queríamos obedecer aquilo que nós pensávamos, nós não queríamos obedecer o pai, não queríamos obedecer a mãe, nós achávamos que os nossos pensamentos eram certos, mas aí veio chegando os dias, nós arrumou uma esposa, se casemos, e aí veio os nossos filhos, aí nós começamos a enxergar como que era a vida, glória a Jesus, aí nós ia aconselhar o filho, não queria obedecer. Bendito é o nome do Senhor. Aí nós via que era só a misericórdia de Deus. E muitos vão entrar na glória pelo papai que teve, pela mamãe que teve, que um dia ficava lá de joelho por você. Cuida do meu filho, Senhor, aonde estiver. Cuida da minha filha, aleluia. Porque se não fosse a oração, seria que não estaria mais. Glória a Deus. Santo é o Senhor, porque alguém estava no Espírito, na lei do Espírito, na lei da vida e da paz, e tocou no céu, e o céu intercedeu por você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então não é, a lei de Deus não é fazer o que nós queremos, mas aí parece que é um peso. Não, o Senhor Jesus falou: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Porque depois que se vai se passando a vida, aí nós vamos ver o peso que nós passamos. Nós vamos ver onde erremos, aonde bendito é o nome do Senhor. Porque se nós obedecer a palavra, nós vamos ter uma vida leve. O Senhor Jesus não veio trazer um jugo não, irmãos. Aí a humanidade ouve o Evangelho, irmãos, parece que ele está carregando uma pedra de todo tamanho em cima da cabeça. Glória ao nome do Senhor, mas não é isso que o Senhor veio ensinar. O Senhor veio esclarecer.
Bendito é o nome do Senhor, para nós seguir a lei do Espírito. Qual é a lei do Espírito, irmãos? É obedecer a palavra de Deus. Ah, mas tem tanta igreja aí. Tem, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor, mas não é a igreja que salva. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Não é, irmãos, bendito é o nome de Deus, o templo que salva. Não é a religião mata. O evangelho liberta, cura e leva para o céu. É por isso que muitos lugares não pregam a Deus. Glória ao nome do Senhor. Tem muitos que entram dentro da igreja, mas deixa Deus lá fora. Entra no culto, mas Deus fica lá fora. Glória ao nome do Senhor. Mas nós cantemos um hino aqui a pouco. Os meus verdadeiros adoradores me amam. Glória a Deus. Renuncia-se a si mesmo. Coisa dura, né, irmãos? Isso aqui é uma renúncia mesmo, tem que morrer para o mundo, nós limos aqui. Nós tivemos que morrer, deixar as obras do mundo, as obras do pecado. Bendito é o nome do Senhor, as obras, irmãos, que carregava nós. Bendito é o nome de Deus. Às vezes nós achava que estava no meio dos amigos, da churrascada, de tanta coisa, era nada. Irmão, só estava ali porque tinha um banquete, mas o dia que o banquete acabasse, ele não ia ficar mais lá junto com você. Glória ao nome do Senhor, mas esse aqui não. Esse aqui é fiel. Bendito é o nome do Senhor. Isso aqui vai com você até a última hora. Santo é Deus. Então, quais são as leis do Espírito? Glória a Jesus. Nós estamos aqui para ser curados das nossas vaidades, dos nossos maus costumes. Glória ao nome do Senhor, dos nossos desequilíbrios. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor, dos maus sentimentos. Para ter um sentimento puro. Por isso que aqui fala tem que morrer para o mundo. Porque para o mundo você não serve mais. O mundo olha para você e fala, para que isso? Não presta, não serve. Mas é igual Paulo falava, mas o que tem vida em mim é Cristo. Porque Paulo era um que morreu para o mundo. Inclusive ele, aqui nesta palavra, aconselhando a igreja aos romanos, glória a Jesus, que era o povo mais terrível naquela época, que mais perseguiram a lei do Senhor Jesus em cima da terra, glória ao nome do Senhor. Mas teve aqueles que obedeceram. Então ele era um que tinha morrido para o mundo, e ele pregava essas coisas, e o povo via isso nele. Então, irmãos, nós temos que pregar o que nós vivemos. Se nós não viver, não adianta nós vir aqui pregar que não surge efeito. Glória a Deus. Paulo foi um homem, irmãos, que, a não ser o Senhor Jesus, o que mais sofreu. Paulo, irmão, se for falar da vida de Paulo aqui, toma muito tempo. Era prisão, chicoteada, tudo arrebentado, tudo quebrado, irmãos. Glória a Jesus, o Nazareno. Aqui mais na frente, se nós fosse ler aqui, 8, verso 32, ele aconselhando a igreja, irmãos, que nada separaria do amor de Cristo. Bendito é o nome do Senhor, porque em Roma naquela época, irmãos, os cristãos, irmãos, estavam sendo devorados, ponhavam fogo nas suas casas, eles não tinham fogão para cozinhar. Pode ler lá que está bem claro isso. Aleluia, Jesus. Eles corriam para o mato, não dava tempo de levar nada. Irmãos, veja como esse povo, será que Paulo tinha morrido para o mundo? Paulo tinha morrido para o mundo, irmãos. E ele está lá aconselhando os irmãos de Roma naquela época, naquela situação. Glória a Deus.
Os irmãos sem nada, queimou, nem o fogo. Por isso ele fala, nem a profundidade, nem a tempestade, nem o fogo, nem a altura, nem a fome, nem a nudez. Tinha gente que estava nu, não tinha... Irmãos, eu não queria entrar nessa linhagem aqui, glória a Jesus. Mas hoje nós queremos viver uma vida, irmãos, glória a Jesus, o Nazareno. É como diz aqui, irmãos, bendito é o Senhor. Olha mais o perfil por fora, glória a Jesus. Tem que ser impecável, mas o que está dentro, aleluia, o nome do Senhor, irmão, não importa que esteja como um sepulcro caiado, aleluia, que só tem resto de mortalidade lá dentro, glória ao nome do Senhor, mas essa palavra fala de vida e vida com abundância. Glória a Deus. Que se nós não morrer para o mundo, não tem como nós ver a glória de Deus. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor está libertando a nossa alma para pregar o Evangelho. Glória a Deus. A religião mata, mas o Evangelho salva. Aleluia. Então Paulo era um homem morto para o mundo. Por isso que ele viu muita obra. Alguém fala, mas ser crente para sofrer compensa? Aleluia, porque com esse olho você nunca vai enxergar. Santo é o Senhor. Você olha dois jugos, um pesado demais, outro leve. Só que o que você acha que é leve é o que você... Aleluia, é o que é pesado, você acha que é leve. Aí você pega o que é leve e coloca ele como peso. Inverte tudo. Aí acha que viver assim é leve. Não. Glória ao nome do Senhor. Leve é viver com Cristo. Porque se formos fiéis, o que for infiel, ele vai viver os seus anos aqui. Mas vai chegar a hora que o Senhor vai falar, hoje é o seu último dia em cima dessa terra. Amanhã eu quero conta da tua vida. Eu quero conta da tua alma. A tua vaidade vai te dar salvação. Aleluia, ela te deu choro, ela te deu tristeza. Glória ao nome do Senhor. Você buscava, a água pura não encontrava. E além de tudo, quando chegar na última hora, não vai ter vida, não vai ter paz. Verdade. Mas aquele que veio e deu a vida, falou, aqueles que morrer para o mundo, esses viverão para mim. Esses, glória a Jesus, vão ter vida e vida com abundância. Glória a Deus. E paz. Santo é o Senhor. Então a paz está no Senhor Jesus. Hoje eu posso pregar essas coisas sentindo o que eu prego, porque eu sei o que eu já vivi lá para trás também. Glória ao nome do Senhor. Não estou aqui porque sou bom, porque a misericórdia de Deus foi bom com a minha vida. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E se eu e a igreja fazer dessa forma, como está escrito aqui, um dia nós vamos ver a face do Senhor como ela é. Glória a Deus. Santo é Deus. É o que ninguém quer, né, irmãos? Renunciar ao mundo. E se Cristo está em vós, na verdade o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Da justiça de quem? Da justiça de Deus. Por isso o Espírito vive. Então por isso Ele deu a vida por nós e nós precisamos praticar justiça. Justiça, irmãos, não está falando de santidade. Grau de santidade é diferente. Às vezes aquele irmão que tem tudo dom não é santo como aquele que é bem quietinho. Seu ai não tem dom nenhum. Então o grau, o nível de santidade não se enxerga com esse olho. Só Deus sabe. Agora,
Glória ao nome do Senhor, irmãos. A justiça nós temos que praticar, porque isso vai ser cobrado de nós. Então, por isso que aqui fala que o Espírito da justiça, irmãos, que nos libertou, porque Ele é justo. Ele pesou as obras na balança, e aí Ele julga pela justiça. Não é feio. Todo dom, nós não podemos falar, tem um dom de profecia, mais lindo do mundo. Não, agora se você for justo, não é feio. Ou alguém falar, aquele homem ali é justo. Justo, irmãos, é aquele que não pega o que é do outro. É aquele que não julga, irmãos, condena o pobre para libertar o rico, não. A justiça é essa. Então é do rico, então é do rico. Ah não, é do pobre, é do pobre. Ele não vai trocar, irmão, então é justiça, é justo. Glória a Deus. Então Deus ama e nós temos que praticar a justiça. Então nós temos que ser justo, irmãos, na obra de Deus, na obra do Espírito, irmãos, para que haja justiça em nós, para que a lei do Espírito, irmãos, ela venha ter vida, e vida com abundância. E aí nós vamos se recuperando, para um dia nós voltar a morar na sua glória. Então não é do jeito que nós pensamos, não. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Irmãos, morto, irmãos, é porque ele não age para as coisas do mundo. O servo de Deus não pode, irmãos, viver para Cristo e viver para o mundo. Porque nós lemos aqui que até o corpo é santificado pelas obras de Cristo. Até o nosso corpo, irmãos, é santificado. Nós chega aqui, às vezes se arrastando, mas o Senhor santifica até os nossos corpos mortais. Prova disso que Eliseu, quando tinha morrido, na sua cova, só estavam os ossos lá de Eliseu. Houve uma guerra dos Moabitas e entraram, porque eles tomaram um pedaço, irmãos, de Israel naquela época. Então ali morreu um soldado moabita, jogaram na cova de Eliseu. Quando bateu lá, o soldado viveu. Santo é o Senhor. Irmãos, para mostrar que no corpo de Eliseu tinha santidade, irmãos. Até nos ossos dele, que o corpo já tinha ido, mas os ossos estavam lá. Então até os nossos corpos são santificados em Cristo Jesus. Por isso que tem que morrer para o mundo. Porque se vivermos pelas obras do mundo, irmãos, está vivo para o mundo, e aqui está escrito que o tal não pode agradar a Deus, não pode adorar a Deus, aleluia, ou seja, o louvor não sobe, a adoração não vai, glória a Jesus não é aceita na glória de Deus. Muitos estão achando que ir para o céu é entrar num lugar de culto, é entrar dentro de uma igreja, de uma religião, mas se você não viveu o Evangelho, não tem condições de morar no reino da glória do Senhor. Está bem claro, irmãos, não tem como pregar isso aqui diferente. Glória a Deus. E nós não estamos em tempo, irmãos, de entrar aqui e querer pular, não. E aquele negócio parece tanta coisa e não é. O Senhor quer que nós esmiuçamos a sua palavra e que ela possa entrar com gratidão dentro da alma para surgir efeito. Aí muitos conhecem o Evangelho, mas só conhecem. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse é o Espírito daquele dos mortos, ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou
a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Ei, peraí. Não é em qualquer lugar que esse Espírito aqui vai habitar, não. Glória a Deus. Se o Espírito daquele que ressuscitou o Senhor Jesus, está falando aqui, habita em vós, na verdade, Ele santificará o vosso corpo. Aleluia. Glória a Jesus. Até esse corpo vai receber santidade. E quando ele descer para o pó, nós vamos levantar como Cristo foi, aleluia, levantou por esse Espírito de justiça. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e aí nós vamos subir dessa terra, vamos pegar um corpo incorruptível, um corpo que nunca foi corrompido, porém não é de carne, mas não morre. Lá no Apocalipse fala que o corpo está lá esperando cada um chegar. Aleluia, o nome do Senhor. E Deus, irmãos, não ia fazer um corpo lá para ficar esperando. Se Ele fez, é porque alguém um dia saiu desse corpo e veio habitar aqui nessa terra, nesse corpo carnal. Glória a Jesus. Mas para voltar a ver a face do Pai, vai ter que ser santificado como Cristo foi santificado. Verdade. Santificado dos restos mortais e ressurgiu nova vida, aleluia, morto para o mundo e vivo para Cristo. Glória a Jesus, para que possamos ter as asas da eternidade para ir embora. E quem que não quer ir embora? Quem que um dia deixou sua terra natal e não quer mais voltar? Às vezes se perdeu por outros estados e países, e às vezes os dias passou, glória a Jesus, e ele lembra da terra, dos seus costumes, glória ao nome do Senhor, e ele fala, se eu pudesse, eu não tenho condições de voltar, bendito é o nome de Deus, mas você sabe, aleluia, que a chave da porta está aqui, bendito é o nome do Senhor, está aqui o pagamento da passagem para voltar, porque nós não podemos voltar para o nosso estado, mas podemos ser fiel a Deus e voltar no reino da sua glória novamente. Voltar da casa de onde saímos, glória ao nome do Senhor, bendito é o nome de Deus, e para isso vamos morrendo para esse mundo. Quem é morto para o mundo, irmãos, o mundo não gosta dele, não ama ele. Por que que os apóstolos foram tudo jogados, foram abandonados, foram lá judiar deles, bater neles? Irmãos, ela nas cavernas judiava deles. Glória a Jesus, porque não ama o povo de Deus que serve a Deus na terra. Bendito é o nome do Senhor. É porque esse lugar não é a nossa morada, e nós não podemos achar ruim por isso não. Glória a Jesus, nós temos que sentir a alegria desse mundo não nos amar. Porque se não somos do mundo, o mundo não tem que nos amar. Quem tem que amar nós é Deus. Glória ao nome do Senhor. Se morrimos para Ele, o mundo não quer nós. O mundo rejeita nós. Bendito é o nome do Senhor. E fiel é aquele e aquela, irmãos, que o mundo te rejeita, que olha de torto para você. Eu não gosto daquela crente porque ela veste uma roupona lá. Eu não gosto daquele crente porque só fala de Deus. Glória ao nome do Senhor. Tem que falar de quem ganha, não falar de quem perde. Aleluia. Não falar de um derrotado, desvairado. Glória a Jesus, que se envaideceu, que perdeu o trono, toda a sua grandeza, estava no meio das pedras enfogueadas. Aleluia.
aleluia, e desceu para o abismo, e sabe que os seus dias, seus minutos e horas estão contados. Ele não quer morrer sozinho, ele quer caçar alguém para levar junto. Glória, é o nome do Senhor. É por isso que não gosta daquele e daquela que tem o cheiro de Cristo. Devemos pedir para o Senhor, ajuda nós a morrer para esse mundo, Senhor. Aleluia, como Paulo, um dia para escapar, deram uma peia tão grande em Paulo, ia matar Paulo. Ele conseguiu subir no muro e se jogou lá para o outro lado, e dali Paulo pegou a embarcação e foi perseguido pelo caminho, pelas tempestades, foi bater em Roma, glória a Jesus, mas viu muita obra na terra, bendito é o nome do Senhor, pregou muito o evangelho, como ele escreveu essas cartas, bendito é o nome de Deus, e hoje pela misericórdia, pela revelação do Espírito Santo, está sendo pregada para nossa alma, morrer para o mundo, para viver para Cristo, para ter o cheiro de Cristo na tua vida. Glória a Deus. O Senhor vai dar essência para o seu povo, vai colocar essência, aleluia, bendito é o nome do Senhor. O cheiro de Cristo vai exalar na vida de alguém, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor, de alguém que está morrendo nesse mundo, está morrendo para o mundo, aleluia, o nome do Senhor. Esse corpo carnal teu pode até ter lá no dia, lá um cheiro de flor de velório, glória ao nome do Senhor, mas no anjo que está aí dentro vai ter cheiro de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. O cheiro da morte foi embora, o cheiro do pecado não aguentou, mas o cheiro da vida chegou e abraçou. Aleluia, Jesus, como é bom. Se fosse num lugar, irmãos, para estar alimentando a vaidade, nós nunca conseguíamos pregar uma palavra dessa aqui, para meia dúzia de irmãos, glória a Jesus, mas o Senhor falou, onde tiver 2 ou 3, no meu nome estarei presente, e Ele não vai deixar nós sozinhos, ainda que esteja 2, glória a Jesus, e for fiel, Ele vai estar conosco. Glória a Deus. Então esse é o prazer que nós temos nessa graça, nessa obra de não pregar placa, não tem placa, não prega parede, esse lugar aqui é santo não, o santo é aí, se você for fiel é o teu corpo que é o santo, é o lugar do holocausto, é a casa, aleluia Jesus, bendito é o nome do Senhor, porque Ele não habita em casa feita por mão de homem, mas é nessa casa que Ele fez, que Ele habita. Não é religião, aleluia, é o Evangelho. Não é pregar rasgado daqui para frente, nem que seja para nós viver uma vida igual Paulo viveu aqui. Glória a Jesus, santo é o Senhor. O Evangelho é mais profundo, glória ao nome do Senhor. Não é, aqui nós limos aqui, que depois que nós recebemos o Espírito de adoção, deixamos de ser escravo, deixamos de viver de migalha, glória ao Senhor. Do Evangelho aí, irmãos, que tem uma régua, aleluia, que o Vaticano põe na mente do povo para ser escravo, para não conhecer Jesus Cristo, para não sentir o perfume puro, glória ao nome do Senhor, para ficar embalado aí no movimento de igreja aqui, de religião dali. Evangelho cura, Evangelho salva. Pedro um dia em João
estão entrando na porta do templo, um coxo lá do lado de fora, pedindo esmola, porque não podia trabalhar. Ele falou: não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso eu te dou, levanta e anda, em nome de Jesus Cristo Nazareno. E aquele aleijado levantou e foi saltando e pulando. Esse é o Evangelho de Cristo. Bendito é o nome do Senhor, que não é pregado dentro de religião. Glória a Deus. Esse cura, esse não está pedindo dinheiro de ninguém. Glória ao nome do Senhor. Aqui uma casinha tão simples. Bendito é Deus, daqui uns dias nem isso aqui vai ter mais. Mas o que importa é você, no deserto da vida, fiel. Bendito é o Senhor. Recebeu o Espírito de justiça de Deus, que vai levantar você dentre os mortos. E você vai estar como Elias no deserto, e não vai faltar água, não vai faltar pão, não vai faltar alimento, porque você vai dar uma ordem e tudo vai aparecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, como nós temos sede de pregar esse Evangelho. Ah, como nós gostamos de pregar. Glória a Jesus. Esse Evangelho é bom de pregar, é gostoso. Ele é libertador. Glória ao nome do Senhor. Então, está aqui a palavra. Não veio aqui ataque para ninguém. Veio salvação. Nós não estamos aqui, não somos mensageiros do inferno para atacar ninguém. Nós somos mensageiros de Cristo, ungido por Deus, pela palavra. Aleluia, para pregar Cristo, ressurreição de quem quer morrer e ressuscitar como Cristo existe. Glória a Deus. Então está aqui a palavra, está aqui os conselhos para as nossas almas. Como vale a pena, irmãos, guardar sua santa palavra. Para um dia nós sair daqui, um dia que você estiver velhinho de cabeça branca, você vai estar equilibrado no Senhor. Você não vai estar arrancando os cabelos. Ah, minha vida passou e eu não fiz nada. Você falar: o que era bom eu fiz, e agora eu estou esperando cumprir a palavra. Eu vou descer, e o Espírito de justiça vai lá, aquele mesmo que chamou o Senhor Jesus de entre os mortos e volta para a vida. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Oh, irmãos, tem nada que paga isso. Bendito é o nome do Senhor. Ah, se nós soubéssemos o quanto é bom sofrer pelo amor do Senhor Jesus. É doce. Eu confesso para a igreja, eu posso falar isso. Eu já senti muita coisa boa já. Muita coisa boa. Então eu confesso para a igreja, é maravilhoso. Porque o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Se você olha e vê tudo que foi feito pelas mãos humanas, e tudo se move aí, mas o mundo espiritual é muito mais real. Está tudo agora se movendo, tudo no vapor. O Senhor, seus anjos, tudo. Tudo se movendo. Parece que para alguém pensar, parece que está tudo parado, assim. Parece que o Senhor está olhando assim, não está fazendo nada. O Senhor está movendo todas as coisas. É porque as nossas mentes foram fechadas. E agora precisa abrir. E quem concordar ter vida de escravo, a mente nunca vai abrir. A régua vai estar sempre ali medindo ele. Não, é só até aqui. Eu não quero só até aqui. Eu quero que o Senhor abra minha mente. Nem que seja só para mim. Eu tenho prazer de sentar ali e ficar meditando. O dia que eu não tiver para falar para alguém, tiver ninguém para me falar, eu vou meditar. Porque nós meditando, está lá dentro alimentando do mesmo jeito. E é doce, é maravilhoso. Não vamos trocar essa vida que Deus nos deu por nada. Por nada. Ainda que tivemos que rastejar aqui em cima dessa terra, mas não podemos tocar. Porque depois o arrependimento vai ser muito grande. E pode ser tarde, não dá tempo mais. Então está aqui a palavra, irmãos.
para nos colocando cada dia nos nossos devidos lugares. E falar, mas a palavra não está cumprindo, é? Pois é, o Senhor está dando uma viravolta nas coisas. Está dando uma viravolta. E tudo está se movendo. E as coisas, no tempo dele, é um piscar. É como o Senhor está fazendo algo aí para fora na vida dos seus filhos, coisas grandes já. E vai fazer. Então ninguém pensa, a palavra não está cumprindo, é? Isso aqui é uma espada de 2 gumes. Você não sabia? Se você não crê no que é pregado aqui, ela vai cumprir, porque ela corta dos 2 lados. Ela corta onde não tem fé e onde tem fé. Ela corta no mundo espiritual caído e corta no mundo espiritual dos fiéis de Deus. Por isso que ela é espada de 2 gumes. Ela cumpre dos 2 lados, ela não cai por terra. Esta é a palavra, é os conselhos de Deus, seja louvado. Amém. Amém.